Fala pessoal, mais um Papo de Trader, novamente com o Gui Alvim. Dessa vez a gente vai falar sobre cenário macro, falar do operacional do Alvim. E antes de mais nada, galera, por que eu gosto de trazer o Alvim? Porque o Alvim é uma pessoa que eu confio, que eu indico os meus clientes. Então meu cliente está lá perdendo dinheiro no mercado, tá capengando, não sabe para onde vai. Eu indico o trabalho desse cara, então obrigado, meu irmão, Obrigado mais uma vez pelo você aqui no convite Papo de aí. Trader. E vamos abrir esse Papo de Trader, Alvim, falando sobre macroeconomia, o cenário atual e os desafios. Porque, cara, a gente vê um mercado que o contexto atual são ranges mais longos, né? Sim. Então, a volatilidade no mercado está maior, porque a nossa bolsa hoje está cotada próximo de 190 mil pontos. Certo. Então, o que você pode dizer desse ciclo atual e para onde você estima que esse mercado vai? Perfeito. É uma honra, né? Estar aqui novamente. Tô com o Nery aí, repetindo, desde 2019. É um amigo aí, um parceiro aí que o mercado... Um irmão, né? Que o mercado me deu. Então, sempre é muito especial estar aqui. Agradeço novamente o convite. É aquilo, né? Uma hora foi pouco no último, vamos ver se uma hora agora vai. E aí, para falar de macroeconomia, entrar no contexto... É aquilo, a gente sempre precisa ver ali o que o mercado antecipa, né? E para esse ciclo atual, o que eu observo, tá, né? Eu observo um mercado que vinha batendo máximas históricas, eu observo um mercado rotacionando, saindo ali, assim, então, o dólar está se enfraquecendo, o real está se valorizando, as economias emergentes estão se fortalecendo. E nada mudou, se você for olhar assim num contexto de dentro, né? Obviamente tem as pesquisas, vai ter eleição, mas eu acho que isso ainda não está precificado, tá? E traz pra galera o que é rotacionar. Isso, Tá? perfeito. O que é rotacionar? O que é um fluxo, galera, de rotação? É um movimento, né? O dinheiro, ele nunca vai ficar ali parado. Os grandes players, as baleias do mercado, enfim, os institucionais, eles começam a observar oportunidades. Então, por exemplo, você tinha um mercado que estava muito dolarizado, as pessoas estavam buscando muito inteligência artificial e etc. E aí o mercado vem nesse setor de tecnologia, dolarização, porque o dólar é o principal, a principal moeda do mundo, a economia mais forte, e a gente tem esse mercado, de certa forma, estável. Sim. A partir do momento em que a gente tem algumas movimentações que deixam isso instáveis por conta de um posicionamento do Trump, as falas, essas movimentações que vêm acontecendo dentro de um cenário macro, o dólar, né? Então, por exemplo, você, o investidor, que tinha ali 80% das suas reservas em dólar, não é que você vai, vou deixar de comprar dólar, deixar de comprar bolsa, vou deixar de acreditar nos Estados Unidos. Mas você pensa, opa, deixa eu ver aqui outros mercados, porque praticamente 90% da minha reserva está nisso daqui. Então eu preciso começar a olhar para um outro cenário. E aí é onde a gente tem o dólar se enfraquecendo, porque as pessoas começam a realizar, e o fluxo de rotação é exatamente isso. Então esse fluxo começa a rotacionar onde? Para ouro. Esse fluxo começa a rotacionar para onde? Emergentes, que são países que estavam mais do que descontados, né? Porque sempre trabalha com juros altos, vem sofrendo, etc. Tudo aquilo que a gente já sabe. É normal. É normal esse... É como se o mundo tivesse virado emergente. Sim. Né? A gente tem um mundo, tipo assim, o que está acontecendo ali com os Estados Unidos e Europa pós-pandemia, é como se todo mundo, tipo assim, opa, não dá para eu confiar. Então, há essa busca, por isso que o ouro chega a bater. E também históricas. o que o Trump tem feito, assim, assusta um pouco o investidor americano. E o americano fala assim, cara, eu tô com 95% da minha reserva aqui nos Estados Unidos. Cara, deixa eu pegar 5%, botar em emergente. E qual emergente tinha uma simetria de risco bacana? O Brasil se beneficiou muito com isso. E ainda se beneficiou do carry trade, né? Juros subindo no Japão. Sim. Então, eu acho que essa rotação está acontecendo ainda. E acho que ainda tem grande chance de acontecer. É um movimento meio que forçado, né? Assim, ele tem que pagar... O Trump, ele vai ter que pagar títulos públicos. Então, esse dólar mais barato... Então, ele viu também outra questão. Enfraqueceu o dólar para poder... Perfeito. Sim. A China exportando muito mais que os Estados Unidos. Os Estados Unidos um pouco travado ali. Então, essa queda do dólar, de certa forma, beneficiaria também, né, a América. Então, tem ali por trás, né, esses motivos ali. Que às vezes você deve pensar, né, galera? Cara, mas o presidente do país, ele não quer que o dólar, a moeda seja sempre forte. Por exemplo, vamos dar o exemplo da pandemia, né? Do que aconteceu com o Guedes, né? Sim. O Brasil se beneficiou porque o dólar disparou. Sim. E não era de interesse do Guedes que o dólar caísse rápido. Então, muita gente pedia na pandemia, cara, não tá tendo tanto leilão do Banco Central, que, cara, o Banco Central, ele atua para
diminuir o preço da moeda. E não estava acontecendo tanto isso, por quê? Porque era de propósito. Sim. O Guedes queria o dólar caro, o real, né, frente ao dólar. Ele queria o real frente ao dólar caro para favorecer a exportação. Exatamente. Então, agora o Trump está fazendo o sentido contrário. Ele quer que o dólar enfraqueça para conseguir honrar a dívida pública. Isso, perfeitamente. Então, atualmente eu vejo muito esse ciclo de rotação. Esse ciclo de rotação e principalmente enfraquecendo. E a gente percebe isso principalmente quando os juros americanos voltam a subir e o dólar não acompanha. Porque antigamente era um cálculo fácil. Você tinha os juros americanos subindo, o dólar se fortalecia novamente. Porque a busca de capital. Sim. Qual que é o exemplo, tá, galera? Assim, só para vocês compreenderem um contexto. A gente tem aqui renda fixa e renda variável. A partir do momento em que a renda fixa fica atrativa, eu tenho juros que está pagando 15% ao ano, 14,75% ao ano, a busca, né, por esse cenário. Então, há uma busca por renda fixa. Então, o capital, ele rotaciona, ele sai da onde? Da renda variável. Ele tende a sair dessa renda variável, porque a pessoa pensa, cara, eu tenho, sei lá, meus 10 milhões, eu vou abrir uma empresa, eu vou ter custo, eu tenho pessoas, eu tenho imposto, eu tenho isso, aquilo. E no final, essa empresa talvez vai me dar ali, ou para retornar vai dar 20%, isso, 15%. vai dar 20%. E o cara, pô, na renda fixa eu tenho aqui 15%. Garantido. Né? Garantido. Sem correr risco. Exato. Na renda fixa, tipo assim, pô, se eu souber diversificar ali... Então, é por isso que a gente tem esse fluxo de rotação da renda variável para a renda fixa. E a mesma coisa acontece no movimento inverso. Quando os juros começam a cair, aí linhas de crédito melhoram, a economia começa a rotacionar, e aí a gente tem aquele cenário... E o mercado de ação começa... Exato, e é um cenário inflacionário bom, por isso que a gente sempre fala, né? Não é que inflação vai ser sempre ruim, deflação vai ser sempre bom. Pergunta pra China se ela tá gostando desse cenário deflacionário que eles estão vivendo. Não. Né? Então, assim, a inflação com a economia forte é uma inflação, de certa forma, saudável. Exato. Que acontece, é natural e vai acontecer. E aí esse fluxo rotaciona por conta disso, galera. Então a gente tem aqui a renda fixa, a renda variável e esse fluxo rotaciona. E aí o que eu ia explicar para vocês dos Estados Unidos é exatamente isso. Lá, geralmente, quando o juros sobe, a moeda se fortalece porque todo mundo buscava, vamos buscar treasuries, né, americano, porque o juros lá tá subindo e a gente vai garantir, tipo, 5%, 4% de Estados Unidos num tesouro de 10, 20, 30 anos. Então, assim, nos Estados Unidos, você tem 4%, 5% ao ano que na renda fixa, né? que são os treasuries americanos. É excelente. O cara não quer correr risco. Exato. Então, acaba que vai dinheiro para renda fixa lá fora. E aí, o que a gente observou, o que eu observo do dólar é exatamente isso, cara. É um dólar que o DXY vem caindo frente aos outros pares, e mesmo quando o tesouro lá sobe, o dólar até chega a subir às vezes no dia, mas não na mesma proporção que estava subindo. Então, a gente vê esse fluxo rotacionando. E aí, quando a gente tem as bolsas aqui, igual você falou, pô, o índice, eu lembro que ele estava 130. Eu nem lembro como ele passou do 140 e já foi 150. 150, 170, 170, 190 e chegou a bater 200, aí agora 200. Tá corrigindo. Então, assim, tem uns gaps, né? E foi muito esse fluxo estrangeiro, igual você falou. 5% de 90 de um cara muito grande... entrando em mercado emergente, que tem uma liquidez... É muita coisa. É muita Galera, coisa. O mercado brasileiro, pra você ter uma noção, todo o mercado brasileiro, se a gente pegar a Bolsa Brasileira inteira, é menor que a Apple. Exato. Então, assim, a Apple, ela é maior do que todas as empresas listadas na Bolsa do Ibovespa. É assim, para você ter a imensidão do que é o mercado americano. Exato. E o investidor americano também, né, cara? Perfeito. O investidor americano... ele tem muito apetite ao mercado de ação e por isso que acaba vindo esse fluxo aqui pro mercado Brasil. E agora falando, né, Alvin, de eleição também. Certo. O que você espera? Não estou falando assim, lado, mas, cara, tudo isso aconteceu mesmo com o favoritismo do Lula. Sim. A gente sabe, infelizmente o Lula é favorito, ou para você que está assistindo, gosta do Lula, aí não tem problema, mas assim, do nosso lado, do mercado, não gostamos do Lula, e esse cenário do Lula perdendo a eleição, que acontece de alguma pesquisa ou outra, o Lula enfraquecer e tal, e a melhora do Flávio. O que você vê para Então, é igual eu falo pra galera, né? A gente nunca tem que ter político de estimação, né? Eu acho que quem tá lá tem que servir a gente. Sim. E a partir do momento que a gente tem um político de estimação, galera, é muito prejudicial. Porque você sabe que o cara faz errado e você fala, né? Ele faz errado, mas ele pelo menos faz alguma coisa. Lá em Brasília, aconteceu com alguns políticos, né? Enfim, tem outros que a campanha era inclusive isso, né? Rouba, mas faz.
Assim, o Brasil, nesse contexto, é um absurdo, porque vira tipo um time de futebol. Eu não posso falar mal do Lula, que acham que somos bolsonaristas. E a gente não pode falar mal de Bolsonaro, que acham que somos petistas. Então, tipo assim, e se a gente quiser criticar os dois, né? E se a gente achar errado um posicionamento de Que é o meu lado. Eu acho também. errado ambos. O que eu acho errado, eu vou criticar. Não vou ficar passando pano. O ruim é pessoas que brigam com familiares, etc. Por político. Por político, né? E os caras ali não estão nem aí pra gente, né? E em relação às pesquisas, cara, assim, eu também sou muito transparente em relação a isso. Eu não gosto de visualizar pesquisas de IBGE, enfim, casos, etc. Eu sempre gosto de ver onde está o dinheiro. E tem a Polymarket, eu acho que é o site. Cara, lá é igual a gente falou, eu falei no começo, né? Eu não acho que está precificado ainda Brasil com a alternância de poder. Mas por agora, que está chegando mais perto e vai chegar mais perto, eu acho que o Brasil, ele tende a se beneficiar a curto prazo. Eu não sei como vai ser médio e longo prazo, mas a curto prazo, saindo um governo que é expansionista, que ele acredita que gerar estímulos, gastos, etc., vai gerar economia, mesmo com esses juros altos e querer baixar juros na narrativa, na canetada, entrando outro governo que dê uma segurada, por mais que a gente passe por um momento ali às vezes difícil, mas é o natural, na minha percepção é o que tem que acontecer, tem que ter um equilíbrio, né, entre esses pontos. Eu acho que o mercado pode olhar com os bons olhos. Eu acho que o real tende a, em relação ao dólar, performar ainda um pouco melhor e atrair, porque aí a gente entra na questão do fiscal. A gente tira um pouco do risco fiscal, né? E aí teria que ver como o Flávio iria entrar. Então, na minha percepção, eu acho que não está precificado. Sim. Eu acho que é algo que ainda vai precificar. E lá no Polymarket, a última vez que eu olhei, cara, eu acho que o Flávio, inclusive, já tinha passado. Já tinha passado. E aí, quando... Gui, por que você acredita nisso? Porque envolve dinheiro. Uma coisa é você aqui, Uma coisa é você falar, eu voto no Lula. Não, outra coisa é você analisar os dados e colocar dinheiro ali. Então, eu também compartilho isso. Teve essa polêmica da Cauchy, da Polymarket. E, por que vetaram aqui no Brasil? Porque, cara, as pesquisas eleitorais estavam lidando Flávio Bolsonaro na frente. É óbvio que eles iam... O Trump foi assim, né? Eu lembro que a mídia, etc., todo mundo falava, não sei o quê. E eu com a turma, né, lá na sala educacional, inclusive tem essas aulas gravadas desde 2024. E o Trump ali ainda em ascensão. E eu falei assim, galera, vamos se posicionar em Trump Trade. Vamos pegar as 7 magníficas, vamos comprar dólar. O dólar tava 5,35. E ouro tava... Apostando ali na vitória do Trump. Isso. Porque assim, galera, até para contextualizar para você que não sabe, existe forma de você se posicionar pró-movimento do determinado candidato que está favorito. Então, eu penso o seguinte, se o mercado está se precificando Lula, mas ali em cima da hora, igual foi a surpresa, né, do Trump ganhar. Cara, quem posicionou ali ganhou muito dinheiro naquele momento. Exato, né? E foi uma surpresa, assim, mais para esse público, né? Sim. Porque aí é onde entra a questão. Cara, onde envolve dinheiro, assim, igual você falou. Vamos supor que eu sou Flamengo e você é Vasco. E aí a gente tá aqui, a gente vai numa aposta. Você botar dinheiro num time que você não acredita, você não vai. Você não, eu acho que vai ganhar. Falar só qualquer um fala. Só se for clubismo, mas ninguém é bobo de botar em clubismo sabendo que... Vamos usar de um exemplo hipotético, né? Você sabe que o Vasco tá com desfalque, tá com o time reserva, e o Flamengo inteiraço, você vai apostar. Eu, como Vasco, vou apostar contra o Vica. Flamengo de jeito nenhum. Então, e aí quando envolve dinheiro, né, eu acho que é bem diferente. Então, eu acho que esse fluxo entrando ali pro Flávio, eu acho que o mercado começa a precificar já um pouco parte desse movimento, mas ainda há grandes chances de precificar muito mais. Então, eu vejo com bons olhos, né, essa rotação. Aí é aquilo, né? Não tô falando que o Flávio vai ser muito melhor. A gente tem que ver como que o cara vai agir ali. Mas tirando um governo que, pra mim, só fez, em 4 anos, não fez grandes coisas ali, a turma do gasto é vida pra mim, tá? O PT ali, por assim dizer... Gasta e não vê melhoria. Então, assim, pra mim, é algo ali que é bem complexo de falar, né? Porque não vi, assim, muitas coisas e espero ver com os próximos. Infelizmente, assim, já faz anos que a gente volta no menos pior, né? Infelizmente, o sistema é muito corrupto, o Centrão domina muita parte desse movimento. Por isso que eu falo, né? É muito ruim a gente ter política de estimação. É melhor a gente ir lá, fazer o nosso, não esperar de ninguém, sabe, galera? Vá lá, estude, faça o de vocês.
Não confia nessa galera, não. Confia em você. Confia ali no que Ficar você tá... esperando alguém para mudar a sua vida, ninguém vai. Exatamente. Ninguém vai mudar a vida de ninguém, nenhum político vai mudar a sua vida. Veio eleição, saiu eleição, não mudou em nada a minha vida. Por quê? Porque eu tenho a cabeça de ir pra luta, trabalhar, correr atrás. E assim, Alvin, falando sobre esses movimentos, né? Sempre que quando tem grandes oscilações, muita gente acaba quebrando o mercado, acaba perdendo dinheiro. Então, o que você pode dar de conselho para essa galera que nesse ciclo de mercado perdeu muito dinheiro e agora está querendo recomeçar, né? Por que essa pessoa perdeu e o que ela faz para recomeçar? Perfeito, irmão. Cara, essa pergunta é muito boa, porque assim, falando de mim, o que eu vejo? Eu não sei se você foi assim, mas quando eu comecei, galera, a operar mercado, eu aprendi a clicar antes de entender todo o contexto. Então, por exemplo, eu comecei ali em meados de 2019 e logo em seguida veio a pandemia. O mercado, quando você está operando a pandemia, ele é um tipo de mercado. Ele vai respeitar ali alguns cenários, etc. Vai ter as suas movimentações. Diferente do mercado que a gente tem hoje. Porque o mercado ele é feito desses ciclos. Então, para você que está iniciando e você, enfim, você operava um setup ou você operava alguma técnica e etc. e ela não está dando mais certo, eu acho que o ideal é você compreender o porquê que ela não está dando certo. E aí é onde entra a questão do macro, que eu sempre falo para todo mundo. Porque o gráfico, ele vai ser o efeito final. Porque para o gráfico, por exemplo, para você querer comprar ou vender, Lucas, alguma coisa você precisa ter de percepção de valor naquele negócio. As pessoas compram e as pessoas vendem, e aí é da onde vem a liquidez do mercado, porque elas têm interesse. E o que a gente faz quando vai entrar no mercado? Você pega uma aula, você tem uma análise gráfica, aí vocês têm lá um gráfico bonitinho, o cara vai te ensinar um padrão de candle, você não vai saber de onde veio aquele padrão de candle, ele vai te ensinar uma média de 9, você não vai saber o porquê daquela média de 9, nem quem usou, como usou, você não sabe a história. Aí você aprende as teorias, né? Estuda Charles Henry Dow, estuda Elliott. Agora é SMC e o Wyckoff. O Wyckoff, estuda esse cara. Mas o cara estuda muito superficialmente. Então ele vai estudar ali, ele fala, pô, então esse gráfico aqui... Mas é muito diferente, cara. Se a gente for operar, por exemplo, um mercado de commodities, igual a gente falou da última vez, vai ser diferente. Se você for operar um ativo, vai ser muito diferente. Por quê? Cada ativo tem uma peculiaridade. E eles são correlacionados. Se a gente for operar juros, não tem como a gente... Como é que opera juros com padrões, né? Ali, gráficos técnicos, sendo que juros ali é muito mais por dados econômicos e muito mais por decisões de política monetária. Porque o gráfico é o quê? Aí é algo que eu até falei. O que faz o gráfico movimentar? Exato. Assim, o que nós operamos? Se você for perguntar para o seu assessor, o que você opera? Eu antigamente falava assim, eu opero day trade. Opero day trade. Mas o que é o day trade? Eu não sabia que era um mercado futuro, né? Eu não sabia que esse mercado futuro, ele não está nem dentro do mercado de ações, ele está dentro do mercado de derivativos. Isso. Né? E aí eu opero a fração do índice, né? Nem o índice cheio, eu opero o mini índice, né? E o índice, né? O índice é feito do Ibovespa. Aí até o que é uma fração das principais ações do estado na bolsa. Aí, lá então olha a complexidade. Vamos lá, agora vamos desmistificar uma coisa aqui. Análise gráfica convencional e macro. A gente acabou de falar aqui, ó. Olha a complexidade que é o mercado financeiro e as pessoas tentam simplificar no gráfico e não é assim que funciona. Na minha concepção, o que eu vejo, tá? O mercado, quem ganha dinheiro é quem tá nessa caixinha aqui, ó. Sim. De entender por que o preço movimenta. Existem as teorias de SMC, Wyckoff, que vai buscar as zonas de liquidez, que eu também tenho gostado de ver sobre isso, mas, cara... O gráfico puro ali, padrãozinho de candle, qual que é a causa, qual que é o efeito? O que faz isso aqui fazer sentido? Para mim não entra na minha cabeça, não faz sentido isso aqui. Exato. Agora, olhar o macro, por que o gráfico forma, aí sim que é estudar macroeconomia, as correlações. Perfeito, é isso. Por exemplo, eu utilizo macro, mas o meu time de entrada, ele é técnico. Seja por... um pivot point, um envelope band, eu tenho que conhecer aquele indicador, ou seja, por região de liquidez. O cara, às vezes, ele consegue compreender o cenário, e a partir do momento que ele consegue compreender o cenário, ele pode esperar capturar liquidez na região que ele tem interesse, formar, enfim, blocos. Eu utilizo muito footprint, né? Que é o footprint, galera, é o candle sidebar, né? Que basicamente é o fluxo dentro do candle. Então, são as negociações que estão acontecendo lá. Então, muito para o meu time de entrada é utilizado através do footprint. Então, o footprint, ele me auxilia muito nesse time de entrada. Então, é exatamente o que você falou. A gente não pode também compreender todo o cenário macro e errar o time. Tem muitas pessoas que são ótimos economistas,
pô, eu fiz a leitura disso, porque o petróleo vai subir, vai levar isso e aquilo, mas o cara não tem o time, ele não tem o feeling de saber a hora de entrar. Sim. E o quando, ele é o mais importante. Porque a gente pode ter um dia que subiu 2.000 pontos, mas no dia que sobe 2.000 pontos, o mercado faz correções. E se ele comprou no momento que foi uma correção? Então, por exemplo, o mercado está aqui, ele sobe 500 pontos. Aí o cara pega e compra quando o mercado já subiu 500 pontos. Só que ali era uma região de liquidez, uma região que o mercado ia buscar uma correção e etc. E aquela correção vem em 300 pontos e o stop do cara é 200. Aí o cara, né? Pô, acertei ali a minha análise, o movimento, mas errei aqui, tomei um stop nessa região. Por que que isso acontece muito? Porque é isso, o cara ele se torna tipo assim, ele toma um viés na cabeça dele, ele entende, às vezes ele compreende o contexto, mas o cara não tem o time. Então ele tem que compreender esse time dele, né? Esse cenário. E aí o que eu tava falando que eu chego a falar pra mim é isso, cara. Quando eu vim pro mercado eu não sabia, tipo assim, nem o que era o mercado. E aí eu fui estudando, eu fui, né? Só que aí eu comecei no básico. Qual que foi o básico? Cara, eu tenho que encontrar aqui algo que eu saiba fazer e continue estudando, aplicando. Porque você não vai aprender isso aqui da noite pro dia, galera. Isso aqui que eu tô falando pra vocês, eu opero desde 2019. Então tem todo um contexto. Aí eu fui aprender macro com o Davis Pimentel, né? Que é o nosso amigo. E a partir dali as coisas foram desenvolvendo. Aí eu li o Macroeconomics, que é um livro do Oliver Blanche 3 vezes. É um livro de economia. Aí li o ciclo de mercado. Então a gente vai lendo. Você gosta de ler, eu sei. Né? Sempre que a gente faz live, a gente posta vários livros. E nos livros aquilo vai despertando curiosidade e você vai ali estudando. Então assim, eu li muito e eu vivenciei muito até chegar onde eu tô e compreender tudo que eu tô falando pra vocês. Não foi da noite pro dia. E eu sei que vocês aí também estão estudando. Vocês gostam de estudar, vocês gostam de visualizar. Então acho que o ideal, Luquinhas, é o cara se perguntar: cara, por que que eu faço isso daqui? Por que que eu entro aqui? Por que que o gráfico sobe? Por que que ele cai? Eu acho muito raso a gente acreditar que diante de vários negociadores, instituições... Por que que a instituição paga Bloomberg, né? Aquela velha pergunta. Por que que institucional paga um CGA? Por que que ele tem CGIs? Por que que eles têm gestores? Por que que as casas, assim... tem um time de research. Exato. Por que que tem essa galera? E a gente... Por que que não era só olhar gráfico, né? E por que que a gente, tipo assim, na nossa insignificância ali... Pô, a gente tende a acompanhar os caras, em vez da gente ir lá e boletar. Então, assim, se perguntem, se questionem. Por que que eu opero o que eu opero? Como eu opero? O que movimenta? O que faz com que tenha interesse de compradores e vendedores? Não vai ser porque o gráfico dá um martelo investido. Você acha que institucional, eles vão lá operar. Vão rir da sua cara. Eu trabalhei na Genial, eu conversando com o institucional. Eu trabalhei na Genial durante 2 anos e meio e eu conheci uns 4 ou 5 institucionais lá. E aí eu falando com um desses institucionais, ele falou assim: cara, o que você acha de análise gráfica? Padrãozinho de candle. Ele riu e falou: cara, tem gente que acredita nisso? Sabe, não faz sentido, cara. Exato. Quem você acompanha aí que faz isso, tá te vendendo um conteúdo, tá querendo te vender algo. Para mim, Alvin, pode fazer sentido? Pode, para quem tem um risco-retorno positivo. Que entra na estatística. Que aí entra no que a gente vai falar agora. Vamos lá. Não é que análise gráfica, galera, não dá dinheiro. Pode dar dinheiro para aquela pessoa que fazer a matemática por trás das operações. Porque a gente está falando aqui... A análise de macroeconomia mais correlação é para você aumentar a sua taxa de acerto no day trade. Mas o risco-retorno que vai fazer você ser vencedor no longo prazo. Então não quer dizer que o cara que opera análise gráfica de padrãozinho de candle vai perder dinheiro. Eu ainda não conheço quem ganha, mas assim, para mim, o cara que ganha dinheiro é o cara que tem um risco-retorno positivo. E conta pra gente, Alvin, o que é o desafio que você fez com a galera na sala viu, que tá até gravado? Então, eu ia até falar sobre isso, cara. Não importa o que a gente falar aqui, macroeconomia, análise técnica, não importa, enfim, SMC, Wyckoff, Elliott, não importa o que a gente falar aqui. Tudo vai depender do gerenciamento do cara. O cara, ele pode saber muito de mercado, cara. O cara pode entender macroeconomia, assim, pegar vários trades ali, entendendo o contexto, e aí a grande questão é essa, né? Pô, se o cara entende o macro, ele entende que é um cenário mais comprador, esperar os movimentos, esperar de venda.
Mas se o cara, no dia em que ele estiver errado, e vai chegar o dia que vamos estar errado, o stop loss é a questão da gente estar errado. E o cara não aceitar, ou ele não tem um gerenciamento, ali é onde as pessoas acabam morrendo no day trade, né? E eu fiz isso, eu tirei a prova viva disso, né? Então, em novembro do ano passado, eu tinha muitos alunos, os alunos operavam bem, a galera tava fazendo grana, e um dia ou outro eu recebi alguns relatórios e os caras, pô, faltando um dia pro mês acabar, faltando 3 dias, era pra eu ter aceitado o stop, mas eu queria fechar um mês assim. A gente tem uma parada na mente. É um viés de ancoragem. E a gente não sabe nem explicar, né? A gente só sabe ali depois que acontece, vem aquele gosto de merda na boca, um arrependimento, uma sensação de, enfim, muito ruim, vocês sabem, acho que todo mundo já passou por isso, né? É um sentimento muito ruim. Perder dinheiro pra tentar arredondar. E aí eu falei pra galera, galera, é o seguinte, vamos fazer um desafio da moeda aqui. E aí eles mesmos decidiram, eu falei, cara e coroa. Cara, vocês querem que compra, que vende, aí abri lá os negócios, a galera foi selecionando e eu falei assim, melhor de 3. Então é o gerenciamento básico. A gente vai lançar a moeda, né? Se for cara, a gente compra, se for coroa, a gente vende. Se 2 gains a gente encerra, 2 stops a gente encerra. 1 gain e 1 stop a gente vai pro desempate, e 1 loss e 1 gain a gente também vai pro desempate. Então era bem simples, né? Uma regra ali que eu estipulei e tal, independente de horário também. Abri a sala, e aí de acordo com o que a gente foi abrindo a sala, eu ia lançando a moeda. E a gente fechou positivo. Acho que eu depositei R$1.000, operamos um contrato, e a gente saiu 280 positivo, né? Então, ou seja, além de sobreviver, ganhamos dinheiro. E poderia ter sido stop, e tudo bem. Mas a gente também teria perdido ali proporcionalmente, porque a gente estava numa estatística de sorte. Mas é igual você falou, se o cara tem um gerenciamento, com certeza ele vai sobreviver até o ponto que ele tem que aprender. Um médico, por exemplo, ele tem que estudar quanto tempo, né? Sua noiva fez medicina. Quanto tempo ela teve que se dedicar, se privar, estudar? Quanto tempo ela não passou estudando? E aí depois que você termina os estudos ainda tem a residência. O trader não, a gente quer ser imediatista. A gente quer tipo assim, aí entra o que eu falei, pô, o cara entra, aí ele aprende ali como instalar Profit, aí liga no assessor, aí ele mente no perfil dele. Tem que botar como agressivo, e às vezes o cara é mó cagão. Pô, vou ter que botar aqui que eu tenho tanto, eu faço isso, aquilo, aí ele tem que ir lá, bota como agressivo, aí você fala assim, contrata aí o Profit Chart, o Profit Pro e tal, zera a corretagem do cara, o cara não sabe nem o que é corretagem, não sabe nem o que é emolumento, o que vem da B3, aí acha que a corretora tá roubando, não, mas essa taxinha aqui, o cara nem sabe que a taxa tá totalmente zerada, e os emolumentos são da B3, aí aquilo, o cara não sabe nem o que ele tá clicando, ou o que é um dólar, o que é um índice, por que é um mini, sabe nada, cara, sabe nada, e a gente vem assim, por quê? Porque é assim que a gente aprendeu, assim foi vendido pra gente, eu falo pra mim isso aqui. Então, quando alguém me perguntava, eu me achava, né? Pô, eu sou trader. Pô, o que tu faz da vida? Eu sou trader, né? Sabia merda nenhuma. Nossa. Por quê? Aprendi através de anúncios, de coisas por aí. E eu sempre fui muito curioso. Só que começou a dar certo. Eu fazia preço médio. As coisas foram acontecendo, então eu não tomava stop. Começou a dar certo. Parece que é uma... Cara... É um karma. É um karma. Vai dar certo. Parece que dá certo, entendeu? Você abre ali, você vai indo na sorte. Cara, eu sério mesmo, eu ganhei dinheiro fazendo preço médio. Uns 2 meses, larguei o trabalho e falei, mano, achei a forma de ganhar dinheiro. Vocês estão cansados de saber dessa história, quem acompanha todos os episódios, né? Mas fiz 30 mil, virar 70, vou largar tudo. Fui 2 meses, quebrei. Eu não fui muito diferente de você, não. Eu fui 3 meses, só que eu botei 2, fiz virar 27. Nossa! 2 eu fiz virar 27. Que isso? 2 mil eu fiz virar muita 27. Coisa. Em 3 meses. Aí no terceiro mês, começa a dar ruim. Eu operava num escritório, né? Num cara lá em Brasília. Aí tinha um cowork assim... Aí eu lembro desse dia nitidamente, irmão. Aí foi uma terça-feira, eu lembro até hoje. Foi em novembro. Novembro, geralmente, o mercado pega um fluxo de direção, né? Entra muito fluxo estrangeiro. E aí pegou um mercado direcional assim, ó. E, meu irmão, esse gráfico ia embora. E eu comecei com 2 contratos. Fui terminar, tipo assim, 130 contratos. Nossa! 130 e fazendo médio e dobrando e o mercado vindo. Meu Deus aí, do céu. Nossa, a galera saiu assim, ó. Só que o problema não era só eu. Era eu e tinha mais uns 25 pessoas na sala. Meu Deus. Todo mundo seguindo a cal, né? O povo ficou desesperado. Moço, eu olhava assim pra nego pegando o notebook e
indo pro banheiro, irmão. Indo pro banheiro assim, ó. Caraca, e eu, chorando. tipo assim, e eu só me concentrando aqui, né? Porque eu era, tipo assim, eu sentava nas pontas que era tipo um dos monitores e tal. E eu sentado na ponta aqui, tendo que manter a postura. Aí eu lembro que quando o mercado chegou, tipo assim, a uns 7.500. Eu falei assim, não, daqui não vai passar não. Aí eu, nossa, na maior dor do mundo já não dava pra passar preço médio, né? Botei lá, travei 7.500. Na época, acho que era R$13 que pedia por contrato. Então a galera tava super alavancada. É 20, 25. É. Moço, do meu lado assim, ó. Ixi, teve gente assim do meu lado que perdeu 30, outros 25. Nossa. Outros 20. Do meu lado aqui tinha o meu parceiro que era meu concunhado, pô. Perdeu 5, eu perdi 7,5. Até hoje foi o maior stop que eu tomei. 7,5. Caraca, velho. É. Nossa, queria. 7,5. Foi o maior loss que eu já tomei. E aí, meu irmão, você é doido. Só que aí, o que é o problema do stop desse? Ele destrói a gente mentalmente, irmão. É. O stop, quando a gente sai, a gente foge do gerenciamento, ele não é ruim só pelo financeiro. E o maior ganho, Alvin? Vamos falar disso também. Você já perdeu 7, mas e o maior ganho? O maior ganho foi 20 mil. Olha aí. 20 mil. Aí, galera, ó, simetria de risco. Perder pouco, ganhar muito. O maior loss foi 6, foi 7 e o maior, 21. 20, 21. Com swing trade eu já fiz mais, né? Mas assim, day trade foi 20. Foi esses dias. Que legal. Fiz o recorde financeiro também, acho que foi mês passado, foi mês passado. Mês passado ou retrasado, cara. Graças a Deus, assim, algo que me deu um alívio e que é bom até pra galera aí que tá operando, né? Foi ter outras fontes de renda, Lucas. Assim, quando eu dependia só do mercado... Eu sempre falo isso de viver do day trade, eu particularmente não acredito. É bonito, bonito, né? A frase, a narrativa. Conheço agora eu conheci pessoas que vivem, mas assim, é muito mais difícil. Você tem um peso, cara, gigantesco nas costas. E não só de mercado, mas eu não sou a favor, porque pra mim não é um princípio, né? Eu tava na palestra do Sacra aí, e eu falei sobre isso, né? Meu último slide era falando, né, sobre Eclesiastes 6:11. Que vai falar, na verdade 11:6, Eclesiastes 11:6, vai falar que a gente tem que trabalhar, né, e a gente tem que lançar nossas sementes porque a gente não sabe qual que vai frutificar, qual que vai dar frutos, né, ali. Então, cara, eu acho que quando a gente depende só de única fonte de renda, por exemplo, vamos supor que nós estamos aqui, eu vivo do mercado e parará. E já aconteceu comigo um cenário, eu tinha só o mercado e eu quebrei a perna. Não conseguia subir pro escritório, você já foi no meu escritório, então tem lá pra subir, eu não conseguia subir. De casa tava péssimo de operar, porque eu não tava conseguindo dormir à noite. Minha parte mental super ruim, porque eu não conseguia dormir, tinha que abrir ali cedo a sala. E aí? E se Deus me livre, acontece alguma coisa com vocês que estão aí operando? E vocês são os provedores da família de vocês têm um mercado e vocês têm despesas fixas. Você deve ter aí, sei lá, um carro, um aluguel ou a sua casa. Você tem despesas fixas ali, colégio, enfim. Como que você vai pegar algo que é variável, uma renda variável, e você vai suprir... Que tá suscetível a fechar um mês negativo, normal. Tá normal, pode acontecer. Ou pode, sei lá, e se a bolsa pedir uma margem muito maior? Sim. É aquilo, a gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o mal que vai vir. Sei lá, caiu uma... Sei lá, vamos dar um exemplo. Explodiu o colocation da B3, não tem como mais se operar. Cara, e aí? acabou. O cara que tá ali só no mercado, cadê as outras fontes que ele tem ali, né? A mesma coisa foi a pandemia. A pandemia abriu o olho de muito empresário. Por isso que eu falo que não é só no mercado, galera. É sobre tudo. Eu acho que a gente tem que ter essa percepção de querer buscar, de ter um tempo para, tipo assim, cara, eu vou diversificar aqui no mercado, mas eu vou diversificar também aqui em imóveis, eu vou diversificar aqui nesse negócio, eu vou empreender aqui, eu quero uma renda aqui, porque... Cara, foi exatamente isso, né? Foi exatamente o que eu fiz. Hoje eu afirmo, hoje eu tenho 5 fontes de renda. Ótimo. Então, assim, aqui, o meu lado de assessoria, eu afirmo, tá? Eu não ganho mais dinheiro no mercado do que da assessoria. Da assessoria é minha fonte de renda principal. Mas hoje, se eu, sei lá, sair aqui da Nomos, acabou o mercado de assessoria, acontece alguma coisa, tem mais 4. Exato. Não vou ficar desesperado. Ah, meu Deus, minha vida acabou. O que leva a gente a grandes desastres, a ter um comportamento mais selvagem, é isso, né? É aquele medo. Cara, e agora? O que eu faço? E, vocês sabem, vocês operam o mercado aí todo dia. Acho que a grande maioria que tá aqui ouvindo a gente opera. Quando você se pega ali na frente do gráfico com um capital que você não pode perder, quando você bota um dinheiro de uma conta que você tem que pagar,
ou quando você, sei lá, irmão, cada um sabe da realidade aí. Vocês sabem as loucuras que a gente comete aí nesse mercado. Somos... Sim. A gente... E outra coisa também, né? Oficina vazia. Mente vazia, oficina do diabo. Se você tá ali no mercado só operando, você não vai ter tempo. Você vai ter tanto tempo para pensar em outras coisas que você vai voltar a operar. É o que eu penso. Você tem que seguir um gerenciamento, 3 operações no dia. Cara, já deu as 3, você tem que parar. Mas às vezes você fica acompanhando o mercado um horário e tal. também, né? Por exemplo, volatilidade. 9 horas tem abertura. Não gosto da volatilidade da abertura. Então já não entra 9. 10h30. Por que você vai olhar 9 se você não gosta? Assim, não gosto dessa volatilidade. Você não tem que saber o mercado de 9 a 18. Eu sou o cara que já gosto da volatilidade da abertura. Eu também. Eu gosto de volatilidade. Por isso que dado econômico eu venho dobrado, triplicado. Porque assim, eu já estudo um cenário muito diferente. Para eu fazer todo dia o que eu faço em um dia de dado, eu prefiro, alavancar. Enfim, mas o que o Lucas falou é muito importante, porque é isso. Você vem ali programado assim, galera. Você não sabe o que o mercado vai fazer, mas você sabe o que você pode fazer. Você sabe o seu plano, o que você segue e o que você faz. Não aconteceu nada do que eu queria, tenho que sair aqui. Pronto, acabou, irmão. Pra que esse desespero? Não, mas eu preciso fazer. Aí vem dessa necessidade, às vezes, o cara não tem uma fonte de renda, ou ele se tornou um viciado. Quantos traders ou pessoas que estão no mercado têm um comportamento de um viciado? Você já parou pra se perguntar se você não é um viciado? Quais são... Pesquisa aí, vai lá no ChatGPT, no Google, Gemini, essas inteligências artificiais e pergunta assim, quais as características de um viciado? Não no mercado, um vício. Qual vício. Você vai ver que a gente se vai, a gente... E não é que, o Gui conseguiu controlar... Não, galera, a gente consegue ali... Amenizar. Mas os sentimentos, eles continuam. Você acha que eu não me coço ali, às vezes, pra pegar uma operação? Ou quando eu tomo um stop, cara, vou entrar de novo, Cara, hoje, eu até falo, você vai falar, Lucas, mas você fala de day trade, você é um cara que, já tá há muito tempo. Até hoje eu tenho esses vícios, cara, de fugir do gerenciamento. Mas hoje, pra mim, a realidade é o seguinte, por exemplo, hoje, no dia de hoje, até operei, mostrei pro Alvin, fiz mais de R$2.000 hoje. Eu tinha feito 2.500, falei, cara, vou arriscar R$500 de gordura. Pronto. Hoje, o meu vício, eu sustento com a gordura que eu fiz no dia, mas eu sei parar. Sim. Eu sei parar. Acho que esse é um grande ponto. E pronto. Mas assim, você ter esse comportamento de querer voltar pro mercado é muito prejudicial, ainda mais se você não tem experiência. E para quem não consegue parar, o que você recomenda como assessor? Cara, coloca o Copilot na sua conta. Tem assessoria trader, porque eu fico fazendo monitoramento aí dos meus clientes. Cara, se o cliente tá tendo um dia de fúria, eu pego, ligo. Se você é cliente, tá assistindo aí, deixa aqui nos comentários. Que eu realmente pego, ligo, chamo, o cara está fazendo besteira. E esse é um diferencial, cara. Ativou o Copilot, travou o gerenciamento ali na corretora. E tendo uma assessoria trader, você tem, assim, mais 90% de chance de ter sucesso no mercado. Porque às vezes você até sabe operar. Sim, mas sabe fazer. A hora de parar, você não tem. Então, e isso é prejudicial. Perfeito. É isso que o Lucas falou, galera. É o que eu já esperava ouvir dele. E é o que eu também falo pra galera, porque eu sei que ele cobra mesmo. A pergunta é, por que você ainda não tá com o Copilot ali travado? Ou o gerenciamento da Profit? Se, por exemplo, você faz os dois, ativa os dois ali, né? Por exemplo, cara, eu tenho R$5.000 pra operar. Você tem 5.000. Dentro de um gerenciamento, vamos supor que você coloque para risca aí 2%. Vamos colocar ali, enfim, R$100 por dia. A pergunta é, se você sabe que R$100 é o stop máximo que seu financeiro ele vai suportar e emocionalmente você também vai ficar ok, não é que, nossa, eu tomei um stop, eu vou ficar bem. Ninguém fica bem tomando stop. Sempre vai ser ruim, galera. O sentimento é ruim. A questão é, você vai aprender que no longo prazo, aquele stop foi o seu risco e você errou. Mas eu acertei, mas... Não, você errou. A gente tem que saber admitir os nossos erros. Sim. Quando a gente toma um stop, a gente errou. Ou errou o clique, ou errou o time, mas a gente errou. A gente tende muito a querer, tipo assim, esconder as coisas ou minimizar. Não, mas o mercado me estopou e depois foi. Beleza. Mas você errou o time, ou você tomou o spread, enfim, pode estar acontecendo N motivos. Mas você errou. O que você pode fazer para melhorar? Você vai ver depois. Mas travem essa plataforma. Por quê? Porque a partir do momento em que você tem travas, você vai sobreviver nesse mercado. Em um dia, esse um dia não pode destruir e acabar com você, que foi o que aconteceu comigo. Quando eu tomei esse stop de R$7.000, etc.,
não foi a questão do financeiro. O financeiro também abala. Mais dinheiro vai, dinheiro vem, né, Luquinhas? O importante é ter saúde. É Tá isso. bem, a gente tá Tá com a cabeça focado, boa. exato. É. Dinheiro, galera, dinheiro vai e vem, a gente tem que saber, obviamente, administrar. E o mercado de especulação é isso. Se você tem medo disso dentro desse mercado, é um mercado errado. Talvez existam outros mercados aí dentro de renda fixa, estratégias ali, que sejam mais seguras para você. Sim. Mas aqui E essa é a importância, né, de diversificar. Exato. A assessoria ela tem esse trabalho. Você operar só no day trade é uma coisa, mas o mercado financeiro ele é um leque de oportunidades. Ações, fundos imobiliários, renda fixa. A gente teve agora uma debênture de 19% ao ano, uma debênture que a gente teve. Cara, são oportunidades que, assim, se você ficar preso só no day trade, você está suscetível a perder dinheiro. Volta no ponto de vista da diversificação. Sempre. Tanto no mercado quanto nos negócios, tá? Exato. Alvin, obrigado pelo papo. Tamo junto, Obrigado. sensacional, Tamo muita dica valiosa. Então, se você gostou desse episódio, curte, comenta e compartilha. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Aguardo você no nosso próximo vídeo. Também vamos fazer uma coisa, deixa aqui nos comentários quem vocês querem convidar para o nosso próximo Papo de Trader. Você que vai sugerir. Você tem alguém para sugerir? Cara, eu tenho umas pessoas. Tem a Mariane. Mariane. Ela desenvolveu o Farol. Legal. É a plataforma lá que eu... Ela mora onde, Mariane? Acho que é no Nordeste. Vamos eu vou trazer. até confirmar. Mas, cara, plataforma sensacional. Pra quem gosta de marketing. Farol de mercado. Quem tá assistindo aqui, vou deixar até o link, vou pedir pro Alvin um link, que aí você chama o Alvin no WhatsApp, ele consegue liberar um teste pra galera? Acho que eu consigo. Consegue? Vou falar com ela lá. Então, vamos liberar aqui. Então, a Mariane tá convidada aí. Mari Barros. Mari Barros, convidada pro nosso próximo Papo de Trader. Tamo junto, galera. Aguardo você no próximo Valeu, Papo de galera. Trader. Espero ter fortalecido aí com o conhecimento de vocês. E é isso. Vamos pra próxima. Tamo junto. Valeu!